Sejam muito bem-vindos à nossa aula 5 do nosso curso de inglês instrumental. Nessa aula, nós vamos focar em cognatos ou palavras cognatas. Os cognatos são uma ferramenta crucial para que consigamos entender mais rapidamente textos médicos e científicos que estejam em inglês. Vamos aprender a identificá-los e usá-los de forma eficaz. A gente vai apresentar vários exemplos aqui para vocês se inteirarem, né, do significado deles. Então, o que são cognatos ou o que são palavras cognatas? Cognatos são palavras que apresentam semelhança em forma e em significado entre dois idiomas diferentes. Então, no nosso contexto, a gente vai analisar texto médico, texto científico, eles são extremamente úteis devido à raiz linguística comum desses termos. Então, isso facilita e muito a compreensão, mesmo sem que tenhamos um conhecimento mais aprofundado do inglês. É importante a gente discernir entre cognatos verdadeiros e cognatos falsos. Os verdadeiros, eles são parecidos, né, semelhantes em forma e em significado, em ambos os idiomas. Só que os cognatos falsos, eles parecem similares em forma, na verdade, eles são similares na escrita, na forma, só que o significado é diferente. Então, isso pode, em alguns momentos, nos levar a interpretações errôneas. Assim, me parece lógico, né, bem lógico, na verdade, que os benefícios de nós usarmos os cognatos em leitura instrumental são grandes, não é? Então, usar esses cognatos de forma eficiente pode sim acelerar de forma significativa a compreensão de textos, permitindo que você entenda mais rapidamente esses textos, esses termos mais complexos muitas vezes, sem a necessidade de usar dicionário ou de ter um conhecimento prévio. Então, nesse slide aqui a gente vai revisar uma lista de cognatos comuns em textos médicos. Esses cognatos, quando reconhecidos, eles facilitam muito a leitura e a compreensão dessa literatura especializada. Então a gente tem aqui alguns exemplos como hospital, doctor, diagnosis, chronic, cardiac, que eu tenho certeza, dentre outros, né, que eu tenho certeza que qualquer um que lê um texto desse já sabe o significado, que lê uma palavra, um texto com algumas dessas palavras, já sabe o significado em português. Tá? Então é bastante importante que vocês tenham isso em mente. Sem esquecer os cognatos falsos. Então coloquei aqui, assim, existem muito mais cognatos verdadeiros do que falsos. Então a chance da gente estar interpretando alguma coisa de forma errônea por conta de cognato falso é menor. Então eu coloco aqui alguns dos cognatos mais importantes na literatura médica científica de interesse de vocês. Então a gente tem aí o actual, que a gente imagina, actual é atual, né? Só que na verdade o significado é real, tá? Assist, que a gente imagina que seja assistir, mas na verdade é ajudar. Casualty, que lembra, né, casualidade, mas ele significa na verdade baixa vítima. Data, que é o clássico, né, que parece data, mas na verdade o significado de data é dados. Fabric, que parece fábrica, mas significa tecido. Parent, que significa que parece parente, mas na verdade significa pai ou mãe. E physician, que a gente acha que é físico, mas na verdade o significado é médico. Tá? Então, deem uma olhada nessa lista com mais detalhes e tentem guardar isso daí, que essas aí seriam as mais importantes. Existem outras, mas essas são as mais importantes. Aqui algum exemplo, né, de cognato, como eles podem aparecer em texto real. Então coloca um texto aí, duas frases de cardiologia, com tópico, né, cardiologia, e a gente consegue entender quase que 100% do texto só utilizando essas palavras cognatas. Então a gente tem aqui, ó,
cardiac function, função cardíaca, patients, pacientes, chronic conditions, condições crônicas, compromised, de comprometido, routine diagnosis, de diagnóstico de rotina, involves, de envolver, series, de série, tests, de testes, electrocardiograms, de eletrocardiogramas. Então, assim, pega esse texto e leiam. Esse texto dá para você entender, esse texto completamente, só a partir de cognatos. Então, essa é a importância. Então, é a primeira ferramenta que a gente usa no inglês instrumental, são os cognatos. Juntamente com essa aula, eu disponibilizei um texto complementar, tá? Um texto que vai complementar esse vídeo. Também, muito importante, uma lista com mais de 100 cognatos relevantes na área médica. Então, vocês vão ter que abrir esse arquivo e ler um por um, tá? Um por um, para vocês se familiarizarem com esses termos. Vocês devem, então, ver essa lista, cada palavra. E não se esqueçam de fazer todas as atividades propostas, ok? Então, para concluir a aula, os cognatos são, de fato, uma ferramenta essencial no inglês instrumental, especialmente em campos como a medicina. Na prática, a identificação e aplicação de cognatos verdadeiros, ele aprimora de forma muito significativa a sua habilidade de ler e compreender esses textos em inglês.